Fala pessoal, a gente tá começando esse vídeo aqui, vai ser o primeiro de alguns devlogs que a gente tá pretendendo fazer para falar sobre o Blood Rush. Você deve ter chegado aqui porque você deve ter visto o Blood Rush em algum lugar, mas para quem não conhece, a gente é da Lightmancer. Talvez vocês tenham visto a gente já em algum evento, ou o Danilo principalmente em alguma live da Nuntius, ou alguma comunicação da Nuntius, por exemplo. Mas nós somos membros da Lightmancer e a gente está desenvolvendo o Blood Rush, que está entrando em Early Access agora. Eu sou o Anderson, sou tech artist, mexo com alguma parte de animação, de VFX. O Danilo, que também vocês podem encontrar como Mr. Project por aí. O Danilo é o diretor do jogo e programador principal e também cuida da parte da história. Oi. Meu nome é Danilo, eu sou o diretor do jogo. Vocês já devem ter visto ele em alguma comunicação aí da Nuntius. Também tá com a gente hoje aqui o Luiz. Pessoal, sou o Luiz, sou o mais responsável pela parte de UI dentro do jogo. Além da gente tem o André, que também o pessoal conhece por Bariani, que já esteve numa outra live da Nuntius, junto com o Danilo, que é responsável pelo som. Tem a Jade, que é a nossa artista principal, que se vocês chegaram aqui, vocês devem ter visto alguma arte dela. Tem uma arte dela na tela agora também. Essa arte de cima aí é da Jade. Tem o Giovanni, que trabalhou na parte de QA e também está ajudando na parte de game design do jogo. Além de outras pessoas também que estão ajudando, e o pessoal da Nuntius também, que está publicando o jogo. Então tem bastante gente envolvida, né? Além de só a gente. Mas a gente é o time principal de desenvolvimento. E acho que o Luiz pode falar um pouquinho mais de como que foi a nossa trajetória do Blood Rush até aqui. O Blood Rush já está sendo desenvolvido faz 3 anos, então a gente veio a ideia de uma jam, da Ludum Dare, que o tema principal era Dio Inevitável, né? E quando o jogo surgiu, ele era mais um boss rush, focado nessa parte um pouco mais de combate e tudo mais. E aí, o que a gente fez depois para transformar ele, né? A gente queria inicialmente fazer um jogo de história, mas percebeu que talvez fosse um pouco mais complexo fazer isso do que a gente estava imaginando. A gente decidiu transicionar para roguelike, o que continuaria tendo foco em combate que a gente sempre teve desde o começo dessa época. Também, né, ajudaria também a gente a focar um pouco mais áreas e trabalhar mais com o que o time mais sabia dentro do jogo, que é todo mundo desse background um pouco mais técnico. Aí, beleza, mas o que é o Blood Rush, afinal, né? O Blood Rush ele é um hack and slash roguelike com uma temática gótica. Eu já perdi quantas vezes eu já falei essa frase nos últimos dias. Esse foco em combate por arenas, né, em que a ideia é que o jogador esteja sempre se movimentando e sendo sempre incentivado a ser agressivo. Então a ideia é que você esteja sempre em combate. Mas como a gente faz isso, né? O jogo funciona por arenas que você está sempre perdendo a vida. E aí você tem que passar pelas waves de inimigos. Mas parece meio complexo, né? Tudo isso, como lidar, a vida caindo, as waves e tudo mais. Você recupera a vida matando os inimigos, e existem outras formas também de recuperar a vida dentro do jogo, mas eu não vou trazer isso agora, vou deixar para que esperem, conheçam elas jogando, ou um pouquinho da gameplay aí do Anderson vai contar um pouco disso que está sendo mostrado. E aí você vai recuperando vida, então isso torna todas as lutas e todas as arenas uma corrida contra o tempo. Então você vai meio que entrando nesse flow e ritmo de combate que vai criando o que a gente chama, né, dessa dança improvisada de combate. Assim. Não existe uma resposta correta de como seguir. E é mais sobre entrar no ritmo, encontrar uma forma rápida de lidar e ir improvisando com as ferramentas que você tem. Esse é um pouquinho do jogo, assim. E aí agora a gente vai transicionar para falar das novidades que vão estar chegando aí para vocês no Early Access, né? Então essa parte vai ser mais com o Danilo. Você tem alguma coisa que você tá mais empolgado, seja os boss, ou os combos, ou as novas armas, o que você tá mais esperançoso, assim, que a galera vai mais gostar pro jogo? Eu acho que depende da pessoa, né? Mas eu acho que o carro-chefe do update é sempre... Assim, update não, né? Do lançamento é a bruxa, que é o novo chefão, né? Assim, se vocês jogaram a demo, vocês já viram o chefão do vampiro, que é um dos membros do Culto da Eternidade, e o outro é a bruxa. Assim, do pessoal que já jogou testando o jogo e tudo mais, foi o personagem, assim, em questão de personalidade, o mais popular, eu diria. Mas em questão de chefão, assim, ela tem a bruxa, ela não age sozinha. Ela luta junto com uma besta, que é tipo o pet dela. E aí os dois juntos vão trabalhando juntos pra
atacar o jogador de formas diferentes, né? A besta é um monstro gigante que te ataca assim de forma bastante agressiva, bem na sua cara, assim, pulando na sua cara. Enquanto que a bruxa, ela ataca mais de longe, ela sempre tá na costa da besta e você pode atacar os dois de forma independente, né? Então, o seu inimigo principal é a besta, mas a bruxa fica na costa, atrapalha, faz toda hora e você pode decidir só ficar ignorando ou desviando dos ataques dela, ou atacar ela também quando ela aparece para tentar impedir que ela te atrapalhe. E aí, assim, a luta vai se desenvolvendo à medida que você vai lutando. Então é um estilo mais diferentão do que o vampiro, que é um chefão, assim, que mais teletransporta e ataca diretamente. E a bruxa também, agora a gente avançou um pouco mais na história, né, do jogo, que já é um personagem novo que tem um pouco mais de lore envolvida, né? Sim, sim. A bruxa, assim, eu diria que enquanto o vampiro, ele tem a personalidade dele, assim, mais, eu diria, antipática, ele é bem, assim, ele é bem explicitamente contra o jogador, ele, tipo, realmente não quer que você vença. A bruxa, assim, ela é sua inimiga, né, ela tá como um obstáculo dentro do jogo, mas você, nas conversas dela, você não sabe exatamente o que ela quer. Ela, as motivações dela são um pouco mais estranhos, assim. Parece que ao mesmo tempo que ela tá sendo um obstáculo, ela gosta de lutar contra você. E, assim, há várias questões em relação a isso. A história, assim, não tá pronta, né? Que à medida que cada update vai lançando, a gente quer ir avançando essa história. E aí, na versão final, a história vai estar completa. Mas, assim, já nessa versão de Early Access, essa primeira versão de Early Access, já tem bastante conversa com a bruxa e você consegue já entender mais ou menos. Algumas coisas você já consegue ter resposta mais ou menos do que ela quer. Outras coisas você vai descobrir mais pra frente à medida que vai lançando mais updates. As ações da bruxa também, elas se traduzem em algumas mecânicas novas ou coisa assim nova que o pessoal ainda não viu? Boa pergunta. Seguinte, a bruxa, ela não só age como um chefão dentro do jogo, mas ela também vai aparecer durante o jogo em vários pontos em que ela vai desafiar o jogador de formas indiretas. Então, uma mecânica nova no jogo são as corrupções. As corrupções, você tem os inimigos normais do jogo, né? Então, o espectro, o rasta-ossos, que é o esqueleto, né? O óptico, que é aquele olho que sai voando. Vocês vão ter visto vários aí no vídeo que tá passando. Mas esses inimigos, eles são só versões base desses inimigos. À medida que você vai avançando durante cada jornada, a bruxa vai aparecendo e fala assim, então, você tá tendo sua diversão aí, mas tá muito fácil, né? Tá muito fácil, então eu vou atacar o inimigo aqui nesse meu cadeirão e eles vão dar uma corrupção boa e fica mais forte. E aí você tem a escolha de evoluir os inimigos de uma direção ou outra, né? Ela meio que dá duas opções para você. E aí você escolhe dentre das opções qual que é a menos pior para você enfrentar nessa jornada. Então, alguns exemplos de corrupções que os inimigos podem sofrer. Tipo, o esqueleto, ele tem uma corrupção que ele começa a teletransportar. Você ataca ele e toda vez que você ataca, ele teletransporta. Então, dependendo da sua build, se for uma build mais melee, por exemplo, você acaba sendo bem irritante para você. Um outro exemplo é o ogro, né? O Tomba Tomba, que é aquele personagem grandão. Ele começa a ter um esqueleto nas costas que fica atirando também. Então aí, tipo, se você não tiver nenhuma forma de lidar com isso, pode ser bem problemático. Tem vários outros exemplos, por exemplo, tem também inimigo que começa a se curar, tem inimigo que começa a ficar imune a você atordoar ele. E aí, assim, cada tipo de corrupção é mirada assim, em certos tipos de build. Então, às vezes, se você estiver fazendo uma build de um jeito ou de outro, tipo, fazer uma build focada em atordoamento, fazer uma build focada em knockback, e aí essa corrupção que você pega acaba sendo imune a essa habilidade, então você acaba tipo, nossa, ok, eu acho que vou tentar evitar isso. É uma forma, basicamente, eu acho que de a gente introduzir mais variação nos inimigos e durante a run, mas ao mesmo tempo não ferrar completamente o jogador de forma que, tipo, não, eu fiz uma build aqui de atordoamento, e agora aparece um inimigo que é imune completamente a isso, e você fica totalmente ferrado. Você tem a opção de tentar desviar isso pegando as outras opções e você vai, né, tomando decisões baseadas nisso. Eu gosto bastante de dar esse tipo de agência pro jogador, né, dar as decisões pro jogador com esse tipo de coisa.
E essa é uma forma de a gente adicionar isso. Variação, mas também escolha. E eu acho que assim, além dessas escolhas agora a gente tá expandindo, né? Porque desses inimigos novos que agora a gente vai ter mais opções de armas também, né? Agora vão ter novas Sim, armas que a tem gente duas tá novas adicionando. armas, né? Assim, então são duas novas armas. Se você jogou já a demo, você vê que você tem uma espada e uma pistola, né? Uma é uma arma corpo a corpo, a outra é uma arma à distância. Então agora a gente tem mais uma arma para cada tipo de arma. Então a gente tem uma nova arma corpo a corpo, que é o cetro gnóstico. O cetro gnóstico, ele assim, se a espada é uma arma super assim, agressiva e assim, rápida e tudo mais, a espada eu diria que é tipo quase um mascote do jogo indireto, assim. Enquanto que o cetro, ele é uma arma um pouco mais indireta. É uma arma bem baseada assim, tipo, filme de arte marcial, assim, que o cara usa um bastão, exato. Você bate no inimigo, aí ele fica atordoado, e você bate em outro, você puxa ele para lá e para cá. Então, assim, continua sendo rápido, tipo, nenhuma arma no jogo, o objetivo é ser lento, mas, tipo, enquanto que a espada é agressiva diretamente, tipo, dá dano, voa para lá e para cá. Esse é mais, tipo, eu vou puxar o inimigo pra cá, puxar o inimigo pra lá, você movimenta mais os inimigos do que você mesmo, e você vai, tipo, atordoando eles e controlando eles pra cá e pra lá, bem, tipo assim, controle de horda mesmo, pra você lidar com eles. E é um estilo de jogo bem diferentão, assim. A ideia de cada arma nova, além de ser um estilo de jogo diferente, elas são um pouco mais complicadas, elas são um pouco mais complexas. A arma que vai vir depois do cetro gnóstico vai ser ainda mais, assim, avançada, né? A espada é simples, o cetro é médio, o próximo vai ser mais... Mas eu não vou falar dela ainda. A outra arma é o Arcabuz da Tempesta, que é uma shotgun, basicamente, né? Arcabuz é uma versão antiga de uma shotgun. Então, o revólver é meio que o contrário da espada. Eu acho que a espada e o revólver são armas bastante complementares, enquanto que a espada é mega agressiva, o revólver é mais uma arma de suporte, para você finalizar o inimigo lá atrás, ou empurrar o inimigo aqui, ou atordoar o inimigo lá. A Arcabuz da Tempesta é mais, tipo, na sua cara, é tipo a versão da espada, só que na arma. Então ela, tipo, 9 de dano, você estoura vários inimigos em um tiro, ou um tiro em um ataque, assim, tipo, ela dá bastante dano, só que ela gasta bastante munição também. Então, assim, ela não é uma arma que eu diria de suporte. Ela pode fazer algumas coisas que são de suporte, tipo, ela tem uma forma de atordoar e tudo mais, mas, assim, ela é mais, eu diria, uma arma mais egoísta. Ela dá bastante dano, mas ela também requer que você fique juntando munição e tudo mais. Eu diria que enquanto que a espada e a arma é um dos tipo assim, dos conjuntos assim principais, acho que o cetro e a shotgun, né, o cetro e o arcabuz são outra combinação de que o cetro é uma mais de controle, enquanto que aí a shotgun é uma arma mais de finalização, de tipo destruir os inimigos, dano, né, direto. Claro que você pode combinar qualquer arma que você quiser. Se você quiser ser super agressivo, você pode juntar a espada com a shotgun. Se você quiser ser mais, assim, indireto e tudo mais contra os inimigos, você pode juntar o cetro com o revólver, que também é uma combinação que funciona. Depende da sua coragem de encarar os inimigos. Você Uhum. quer ficar mais de longe, mais de perto, aí você vai montando. E assim, cada arma tem seus próprios combos também, né? Então, tipo, a Sim. espada, agora ela tem a pareada e o cross dash, né? A cruz lâmina, que atravessa os inimigos. O cetro também tem seus próprios combos, da mesma forma que a shotgun também tem seus próprios combos. Então, toda arma nova, além de ser a arma, o tiro base dela, ela também traz suas próprias combinações de ataque também. Em cima do básico vai ter upgrades mais complexos que você vai conseguir adicionar durante a jornada. E isso é só, tipo, a superfície, né? Porque também cada combo também tem seus próprios upgrades. Então, tipo, tem arma, cada arma tem seus próprios combos e cada combo tem seus próprios upgrades. Uhum. Então você vai tendo cada vez mais escolhas, assim, baseado em cada arma que você escolhe. Eu ia falar disso, só que eu ia perguntar também, dando uns passos pra trás, porque a gente tá até vendo na gravação agora, né? Como é que estão funcionando essas arenas novas, essas coisas assim, porque a gente tinha uma versão mais básica, né, que todo mundo já pôde às vezes ver na demo ou em alguns consoles nossos, mas tá começando a aparecer coisa nova. Como é que tá funcionando tudo isso? Sim. Isso, então, as arenas, elas têm variações, também a gente atua bastante com variações, então, assim, a versão da demo tem bastante arena já, né?
E aí essa versão nova tem tantas arenas que já tem na demo, quanto variações dela para essa região nova, que é a região Bosques Bruxentos, se não me engano que é o nome em português. Nessa região, que é a região onde você enfrenta a bruxa, eles têm novos... em inglês a gente chama de props, são objetos, são coisas do cenário que você pode usar tanto para o seu próprio ganho, quanto também algumas coisas para te atrapalhar. Então, na versão da demo, né, e também nessa versão, você luta principalmente nos domínios do Cassius, que é a região mais roxa, né, roxa e vermelha. Naquela região tem as tochas que você pode usar para você atordoar os inimigos em volta e dar dano também. Nessa daqui tem 2 objetos, um para te ajudar e outro para te atrapalhar. Para te atrapalhar tem os espinhos, que você está vendo aí, que aí você pode desviar deles e você tem que evitar usar o cenário assim, e tomar cuidado para onde você está pisando. É uma forma assim de você ter que tomar mais cuidado. É uma forma de introduzir caos na batalha. E da mesma forma que a bruxa é tudo sobre caos, sobre diversão e tudo mais, também tem os fungos. Os fungos, você bate neles, você atira neles, e eles puxam os inimigos e depois empurram os inimigos. Então se você tiver uma build baseada bastante em knockback, isso pode te ajudar bastante, assim, porque isso dá um dano bacana, e o dano não letal, inclusive, que... Eu não vou dar muito spoiler, mas às vezes é útil você dar um dano que não mata o inimigo direto. Então o fungo também faz isso. E principalmente, assim, você consegue empurrar os inimigos pra fora do mapa, por exemplo. Então às vezes o inimigo tá lá no fundo, não sei o que, você não quer lutar com ele agora, mas tem um fungo do lado. Aí você dá um tiro, em vez de atirar no inimigo, você dá um tiro no fungo. O fungo puxa o inimigo e depois empurra ele pra fora. E eu pelo menos acho uma coisa bem engraçada de fazer, bem divertida de fazer. E baseado na sua build, assim, você consegue fazer mais coisas baseado nisso também. Eu acho isso extremamente útil, porque se tem gameplay sou eu jogando. E aí eu fico abusando pra caramba do fungo, porque eu odeio lidar com a boneca. E aí eu só fico matando a boneca com os... É verdade. Falando Exato, em boneca, né? A boneca é um ótimo exemplo. Além da boneca, tem alguns inimigos novos. O slime, né? Que eu acho que Alma gêmea. Isso, o slime. E alma gêmea. Eu acho que no vídeo aí, eu não sei se a alma gêmea apareceu. Você sabe se apareceu? Já apareceu. Beleza. Então aí tá ali. Vamos lá. Então, a gente também tem 3 novos inimigos nessa versão. Um para cada classe de inimigo. Então, a gente tem 3 classes internas, assim, de inimigo no jogo. São os inimigos que eu chamo de Minion, os lacaios. Então, tipo, o esqueleto é um exemplo, o espectro é um exemplo. E agora a gente tem um novo inimigo, que é a boneca. A boneca, ela é esse bichinho aí que tem um guarda-chuva que gira em volta dela. Tem bastante gente que considera ela irritante, e eu acho que, de certa forma, é um objetivo ela ser um pouco irritante. Mas, enquanto que o espectro, ele te persegue de forma meio agressiva, e o esqueleto fica atirando de longe, a boneca, ela é um personagem mais tanque. Ela fica na posição dela, ela não é tão, agressiva, ela não vai estar, perseguindo pra lá e pra cá, ela é bem lenta. Mas pra lidar com ela é mais complicado, porque ela tem um escudo. Ela tem um guarda-chuva, que assim, se você atirar nele, ele só absorve o tiro. Se você bater nele, ele te empurra. Pô, então como que eu cuido dela? Você vai atrás dela. Você dá a volta nela e você mata ela. Isso é uma forma. Outra forma que o Luiz acabou de falar, por exemplo, ele falou, mano, eu odeio a boneca, velho. Como que eu lido com ela? Se eu estiver do lado de um fungo, você tira no fungo e ela cai no buraco, ou você dá um dano gigante nela e você só consegue bater nela de qualquer forma. Então, assim, existem alguns inimigos que a princípio parecem irritantes, mas a ideia deles justamente é você encontrar formas criativas de lidar com eles, né? A gente não quer que todo inimigo seja igual, a gente quer que cada inimigo tenha seu próprio puzzle de lidar com eles, mas que não seja um puzzle que só tenha uma resposta. Baseado na sua build, você vai encontrar formas diferentes de lidar com ele, né? Então, às vezes a resposta é você ir atrás dele e bater nele. Às vezes é você empurrar ele pra fora, se você tiver uma build knockback. Às vezes tem uma resposta completamente diferente. Tipo, eu vou usar um outro inimigo pra atacar ele. Tipo, tem aquele olho, né, que sai voando, que você pode tentar refletir ele, fazer alguma coisa assim. Falando nesse inimigo, nesse olho que sai girando, esse é outra classe de inimigo, que são os inimigos peste. São inimigos pequenos, são inimigos fáceis, mas, assim, que, no geral, eles aparecem de forma mais numerosa, assim, né? Então, tipo, o olho aparece um monte de olho. Mas você lida com ele rapidão.
E outro inimigo dessa classe é uma gêmea, esse negócio, essa luzinha branca que fica girando em volta dos inimigos. Que a alma gêmea, basicamente, ela é um primeiro inimigo suporte, que eu diria 100% suporte do jogo. Então, basicamente, ela defende o inimigo que ela tá girando. A ideia é que a forma, tipo, a lore dela, basicamente, é que enquanto vários inimigos estão em sofrimento e tudo mais, as almas gêmeas são almas que, tipo, tem tanto amor pela pessoa que ela ama, que ela absorve o sofrimento dessa pessoa. Então, tipo, essa alma aí, ela tá meio que absorvendo todo o ataque que você fizer nesse coisa, ela só tanca esse ataque. Como que se lida com ela? É bem simples. Ou você mata ela, ou você deixa ela distante, que ela fica com saudade. Ela fica com saudade do amado dela. Se você deixar ela longe por muito tempo, aí ela se mata. Então essa é uma boa forma também. É um pouco cruel, mas é o que você tem que fazer. Ou se você matar, se você de alguma forma, se você separar ela do amado dela, ela fica, tipo, ela para de proteger ele. Você pode matar esse cara enquanto ele tá longe, e aí ela se mata também, porque você matou o amado dela, então ela não tem razão pra viver. Então, assim, de novo, é um outro inimigo que tem várias formas de se lidar. Você pode matar ele diretamente, se você tiver bastante dano. Você pode empurrar ele para longe, se você tiver uma build mais de empurrar e puxar e essas coisas. Ou você pode também, tipo, atordoar ela e tudo mais. E existem várias formas. Esses inimigos menores, eles, no geral, são bem simples de lidar. A gente não quer muito que esses inimigos sejam muito difíceis, porque eles são só peças. Ele aparece e você já lida com eles. E também, assim, o legal desses inimigos é que você pode usar como arma também. Então, o olho, você bate nele, e você reflete ele, você pode tirar em outro inimigo. Essa, quando você mata, ela explode e atordoa todos os inimigos em volta. Se você tiver uma build de atordoamento, você pode puxar ela pra um lugar onde tá cheio de inimigo, atordoar todos de uma vez e aí você vai pra festa, sabe? Então, também tem isso. O último inimigo novo é o Slime, que é um inimigo da classe de cavaleiro, né? É a forma interna que eu me refiro a ele. Então, eu acho que se alguém jogou uma versão bem antiga do jogo, talvez já tenha visto uma versão bem simplificada dele, mas... O Slime é um inimigo assim que tá em desenvolvimento faz tempo. E aí a ideia basicamente dele é tipo, enquanto que o ogro, né, o Tomba-Tumba, ele te ataca também, da mesma forma que o espírito, ele é bem agressivo e tá na sua cara e pulando na sua cara. O Slime, ele fica mais na dele, ele fica mais pulando pra lá e pra cá assim. Só que ele é chato de lidar. Ele tem bastante vida. Você mata ele, vira 2. Você mata 2, vira 4, aí morre. E aí você fica tipo, putz, mano, então eu posso. Se eu tiver muito dano, eu só mato ele. Mas se eu não tiver muito dano, aí talvez você vai querer, por exemplo, usar o cenário. Você pode empurrar ele do mapa. Você pode usar os fungos pra dar dano. Então também é outro inimigo que a gente encoraja que você lide com ele de formas diferentes, só dano. Se você tiver dano, você pode, sabe? Tipo, no final, assim, a força bruta é praticamente sempre uma forma válida de você tentar lidar com o inimigo. Sim. Mas talvez não é a forma mais eficiente, né? Depende da sua build. E aí aí a forma como ele te ataca também é meio diferente dos inimigos, que é meio de suporte também, né? Que basicamente, em vez de só te atacar direto, ele te prende, você fica preso, e aí, pra você escapar, você tem que usar o cordão ou matar ele, né? Empurrar ele pra longe, alguma coisa assim. Então, é uma forma também, assim, meio sutil da gente encorajar você a jogar com o cordão, que é uma coisa, assim, que é bem divertida de usar, na minha opinião. Enfim, esses são os 3 novos inimigos, e aí, claro, né, com as corrupções que a gente comentou lá atrás, cada inimigo, cada um desses também vem com suas próprias corrupções que vai fazendo eles agir de forma um pouco diferente. Tipo, a boneca pode ficar mais agressiva, o slime pode ficar mais maiorzão, a alma pode ficar imune a ser empurrada, então você tem que matar ela, essas coisas. Isso porque o slime engana, parece que você pensa, só um slimezinho, é um bichinho besta, e daí vira 2 e depois vira 4, e daí você fica maluco com esse monte de slime. Eu diria que o slime é um inimigo besta se você respeitar ele, mas se você ignorar ele e achar que ele é besta, aí sim que ele te pega. Sim, aí ele te pega e daí você não consegue jogar mais. Tem mais uma novidade que eu acho interessante comentar, que são os aspectos das armas. Isso é uma outra forma assim que a gente adicionou para criar variedade nas builds, né? Então, cada arma
tipo, tanto as armas antigas, a espada e a pistola, quanto as armas novas, que é o cetro e a shotgun, né, o arquebus, eles têm seus aspectos, né? Quem jogou Hades conhece os aspectos das armas que naquele jogo tem, né? Mas basicamente, para quem não conhece, os aspectos são variações das armas que você pode adicionar nelas para modificar a forma como elas funcionam. Alguns são mais, assim, simples, né? Assim, eu tô gostando da arma como ela tá funcionando atualmente, então eu não vou querer mexer muito. Outros são mais, tipo, não, o ataque mudou, é outro ataque agora, você vai lutar de forma diferente. Eu vou dar alguns exemplos, então, por exemplo, a espada tem um aspecto que, em vez de você fazer aquele combo 1, 2, 3, que você empurra o inimigo na terceira, você vai 1, 2 e o terceiro você atravessa. E aí você pode fazer isso até 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 3, 3, você vai atravessando o inimigo. Tem algumas builds que isso ajuda bastante, principalmente tipo build que você foca em ficar mais invulnerável, que aí você pode ficar atravessando o inimigo e toda vez que você atravessa, você aplica mais dano ainda. Tem um aspecto da shotgun que aí o foco vira menos você atirar no inimigo diretamente e mais quando você atira com a shotgun, você empurra pra trás. Isso normalmente é meio que ruim pra você, porque você tá longe do inimigo, então você tem que chegar perto de novo pra atirar de novo. Com esse aspecto, que é o aspecto do vento, em vez de você querer atirar nele, você vai querer atirar pro outro lado e voar no inimigo. Você atravessa o inimigo e você dá, tipo, o dobro de dano que um tiro daria. Então, isso basicamente faz com que você queira, tipo, atirar no inimigo, mas atirar também, acertar o inimigo que tá atrás, o que adiciona tipo, meio que inverte a forma como você usa a arma. E aí também tem coisas, por exemplo, tipo, o revólver começa a refletir, tipo, o tiro dos inimigos. Você pode fazer o cetro, começar você sai voando com o cetro e você começa a empurrar os inimigos para longe. E cada arma tem 3 aspectos, então assim, no total são 12 aspectos, assim. E a ideia também é a gente ir adicionando mais no futuro com isso. Uma coisa assim, uma diferença do Hades, que no Hades você escolhe os aspectos no começo da run. Você escolhe o aspecto e aí vai. No nosso jogo, o aspecto você escolhe durante a run. Então, às vezes você está fazendo uma build e aí você aparece o aspecto e fala, talvez esse aspecto aqui combina mais com a minha build, né? Então, é uma forma de introduzir uma sinergia a mais, assim, que em vez de ser só a sinergia entre os talentos, também é uma sinergia dos talentos com a arma. Então, aí você, tipo, vou fazer uma build que eu aumento o meu dano com a espada. Aí, beleza, agora eu vou pegar o aspecto que aumenta o dano ainda mais da espada. Ou, tipo, eu tô fazendo uma build que eu quase não uso a espada, mas eu tô usando, tipo, a pareada da espada. Eu não ataco diretamente, mas eu tô atordoando eles. Então eu vou pegar esse aspecto aqui, que eu perco todo o dano da minha espada, do combo da minha espada normal, mas eu dobro todo o dano das minhas artes. Então, sabe? Assim, alguns aspectos também, eles... Se você escolher errado, se você não estiver pensando no que você tá fazendo, você vai te ferrar pra caramba. Tipo, esse aspecto que eu acabei de falar aqui, nega o dano da espada. Tipo, se você estiver fazendo uma build que você não tá usando a arte da espada, você só se ferrou, você só deu tiro no seu próprio pé. Então também há um certo nível de cérebro envolvido ali de você tomar essas decisões. Se você escolher o certo aspecto, ele dá um boost, ele dá tipo, acho que é uma das coisas mais fortes que você pode receber durante o run, assim. Que realmente você fica bem mais forte, cada um deles. Sim, então vale a pena, né? Mesmo que você tenha que jogar várias vezes por ser um roguelike, né? Passar pelo boss várias vezes, você vai desbloqueando aspectos diferentes e você vai montando sua build. Beleza, gente. Então, só para finalizar o vídeo aqui de hoje, a gente vai passar rapidinho aqui pelo nosso roadmap, que são basicamente os updates que a gente está planejando, né? Agora a gente está lançando o Early Access com esse conteúdo novo que a gente comentou hoje. E, além disso, a gente vai ter outros updates que a gente vai liberar mais conteúdo, né? Antes do lançamento final do jogo, que vai ser ano que vem. Só que daí, nossa ideia, até o momento, a gente pode ser que mude um pouquinho, uma coisa ou outra, mas a gente já tem um planejamento do que vai ter em cada update. Esse ano a gente já tem 2 updates programados e mais 2 para o ano que vem, com mais conteúdo e coisas novas, né? O primeiro vai sair logo mais em setembro. Esse update aí que tá vindo, o foco dele é a estrela. Assim, essa é uma arma que a gente tá trabalhando nela faz um tempo. Inclusive tem uns vídeos aí, se você encontrar na Deep Web, às vezes você pode até ver um pouco de gameplay dela. Mas é um boomerang, basicamente é um boomerang que você joga.
E aí você pode, tipo, além de ser uma arma forte, assim, por si só, você pode ir refletindo o bumerangue. Toda vez que ele volta, você bate nele, ele vai refletindo e vai dando cada vez mais dano. E não substitui nenhuma das armas que você já tem. Aí, então, tipo, ele é uma arma a mais. Então você vai ter a espada, e aí o revólver e o bumerangue, que você vai trabalhar com 3 armas daí. Você vai poder equipar 3 coisas, né? Exato. E aí o bumerangue, tipo, ele também tem seus próprios aspectos, que você pode fazer umas coisas malucas de, tipo, teletransportar pra onde tá o bumerangue, pode explodir o bumerangue, aí você vai escolhendo coisas pra dar upgrade nele também. Então ele é a coisa principal que vai vir, mas a gente também tem outras coisas planejadas. Por exemplo, é o sistema de constelações aí, que tem gente, assim, pelo menos nos testes, que tava reclamando um pouco que o jogo tá muito fácil. Eu não acho que o jogo tá muito fácil. É sempre importante pra mim, assim, tipo, os roguelikes, eles terem uma progressão, assim, que você pode ir jogando por bastante tempo, sempre desafiando mais. Além disso, assim, a gente vai avançar mais a história e a gente vai ter mais talentos também. Eu acho que Sim. todos os updates a gente vai ter novos conteúdozinhos, assim, que, assim, para melhorar a forma de como você gera build e avançar a história também. Assim, para falar rapidamente do Sem Fim, né, o Never Ending Update. Então a gente vai ter um novo chefão, que eu não vou falar nada dele, mas o que eu vou falar é que ele é um outro membro do Culto da Eternidade, que vocês vão conhecer aí. E com ele também vai vir uma nova arma, que é o Canhão Sanguíneo. Vocês podem tentar adivinhar o que ele faz pelo nome, mas daí ouçam e pensem. Uhum. E aí também vai ter uma nova arena, novas coisas de história e talvez mais coisas, que aí eu não vou confirmar nem negar. Mas é É. isso. Mas tem mais coisa pra vir, vai ter mais arena no futuro, vai ter mais boss, é só pra não deixar vocês tão ansiosos também, porque assim, logo mais É, chega, a gente tá trabalhando ainda, desenvolvendo. Mas a gente vai continuar trabalhando, né, durante o Early Access, e acho que uma das coisas que você comentou é que é, parte desses sistemas que a gente está adicionando foi muito de feedback que a gente está coletando, que é o que a gente também quer fazer exato. com o Early Access, né? Que é ver o que o pessoal tá achando. Teve gente que achou o jogo muito fácil, teve gente que achou o jogo muito difícil. Não Uhum. muito fácil, né? Mas assim, chegou num ponto que ele já estava Eu jogo entendendo por todas as muito tempo, mecânicas do jogo, então a né? gente está adicionando mais desafios. Para quem achou o jogo difícil, dá mais também possibilidades de você tentar aproveitar o jogo de outras formas, né? A gente tá trabalhando no sistema de dificuldade, que já tem na demo, inclusive. Isso veio por feedback e a gente quer, conforme for evoluindo no Early Access, também coletar mais feedback e ir melhorando, né, o jogo como um todo. Nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente deve dar novos updates de novas informações, né, trazer novidades sobre o desenvolvimento, e a gente deve trazer outros vídeos também falando, né, sobre esses updates e sobre as coisas novas que a gente tá fazendo, né, desenvolvendo no jogo. E daí, se você gostou do vídeo, pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que a gente deve ir postando mais coisa, tanto aqui no Uhum. da Lightmancer, quanto também acompanhando pelas redes da Nuntius, a gente deve replicar lá também tudo que a gente for desenvolvendo. Valeu aí, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Até.